Saudações a todos vocês, começando mais uma transmissão aqui no canal do Conde, em parceria com o Instituto Declatra, Instituto Defesa da Classe Trabalhadora. Estamos também no Facebook, estamos no Twitter, e eu estou aqui com a Ruth Noemi Souza, vai falar sobre a Lava Jato também, mas pelo viés da questão religiosa, o que é muito interessante. Noemi é advogada e teóloga, assistente social também, tem mestrado em assistência social. Noemi, saudações, obrigado por você aceitar o convite, estar aqui com a gente, e quero saudá-la e agradecer muito sua presença aqui. O público está aqui ansioso para ver você falar, tudo bem? Ei, olá, Gustavo. Oi, gente. Estou bem contente, me sentindo assim, é, muito honrada, porque só tem gente fera nesse projeto, entendeu? E eu sou uma coisinha, assim, e estou amando essa possibilidade de poder trocar com vocês e refletir um pouco, né, sobre essa caminhada. E aí eu queria começar dizendo para vocês que há vida inteligente entre os cristãos e cristãs, tá, gente? Porque, infelizmente, eu acho que os próprios cristãos, né, colaboraram para que houvesse um preconceito muito grande, né, e também uma certa repulsa diante de tanta bobagem, né, que vem sendo feita em nome de Deus, não é? Mas não é todo mundo que está no mesmo balaio, não. Eu não gosto de dizer que eu sou evangélica, eu sou protestante, né? Porque a igreja que eu professo a minha fé, que é a Igreja Metodista, nasceu dentro de uma universidade, né, Oxford, e então a gente tem mesmo esse compromisso com o saber, com o conhecimento, com a reflexão, né? Então, eu fico muito à vontade para dizer que há vida inteligente, tá bom? Eu costumo dizer também, viu, Ruth, que assim, quer dizer, da mesma maneira que existem coisas ruins em todos os lugares, até o Papa Francisco disse isso não faz muito tempo, né? Quer dizer, até no Vaticano você tem corrupção, você tem problemas, também existem as coisas boas em todos os lugares, né? Então a gente tem de pensar Com certeza. é uma questão quase que de lógica, mas também de compreensão existencial. Ruth, vamos direto ao assunto. O pessoal está super feliz aqui de ter você, todo mundo saudando. Daqui a pouco eu vou trazer as mensagens. Mas explica para a gente, acho importantíssimo a gente desmistificar realmente essa tensão que se espalhou pelo Brasil com relação aos evangélicos, as questões, né, os rótulos, as intolerâncias recíprocas. O que está acontecendo no Brasil? Queria que você fizesse um comentário em linhas gerais, primeiramente, para a gente. A religião entrando no seio político, na questão da justiça. Como é que você enquadra esse cenário para a gente? Ruth. Tá. Na verdade, as igrejas protestantes, as igrejas históricas, elas sempre se mantiveram um pouco à parte, não é, desse mundo político. Com o advento do movimento neopentecostal, cujo principal pensar é ter uma religião mais emotiva, mais desconectado desse saber que eu estava falando agora há pouco, esse movimento neopentecostal passou a entender que, então, se libera as emoções, se busca uma vida individual, uma fé individual, né? Coisa que difere desse olhar histórico protestante, que é uma fé coletiva, não é? Mas então se pratica uma fé individual, uma fé triunfante, aquela coisa assim fora da terra, mas que me propicie viver aqui de maneira digna. E o que é viver de maneira digna para o movimento neopentecostal? É ter prosperidade, é ter dinheiro. Esse é o grande mote, não é? Então, a fé aí passa a ser relativizada no movimento neopentecostal. Por quê? Porque eu preciso ter, quer dizer, o que me diferencia, e essa fé, ela é tão cruel, ela é tão perversa, porque ela entende que se eu não tenho,
é porque eu não fiz por onde merecer. Essa visão meritocrática mesmo. Eu preciso fazer, eu preciso construir a minha fé, eu preciso comprar, eu preciso possuir elementos para que eu possa viver aqui nessa terra todas as promessas dadas por Deus. Mas, para isso, eu preciso de dinheiro. Isso é uma crueldade, né? Porque a gente sabe que a meritocracia é uma falácia, a gente sabe que as pessoas não têm oportunidade. Eu estava vendo ontem, acho que foi ontem que saiu uma matéria de uma ONG da Oxfam que fala, né, que agora, nesse período de pandemia, 73 bilionários da América Latina e do Caribe aumentaram suas fortunas em 17%. Isso é brutal, isso é vil. E aqui no Brasil, 42 bilionários aumentaram suas fortunas em 34 bilhões. Como que é isso? Quer dizer, o cara da favela, o cara de comunidade, o cara que tem na igreja, muitas vezes, o referencial de ajuda, o referencial de uma construção coletiva, porque não existe mais, não é? Ele se empobrece cada vez mais, enquanto os líderes religiosos, enquanto esses que acham que falam em nome de Deus, acabam, então, enriquecendo, transformando o poder para poucos, não é? E deixando o povo à deriva. Eu acho que é mais ou menos isso que você me perguntou, não é não? Fantástico, sensacional, menos do que isso, né? Você me deu uma resposta mais completa, e na verdade eu quero exortar todo mundo aqui, quer dizer, a ler, a baixar o livro Relações Indecentes, o artigo, o seu artigo, Ruth, ele fecha o livro. E a sua entrevista na série que a gente fez está fechando o ciclo também. A série de entrevistas que eu fiz. Entrevistei o Gessé Souza, o Lênin Streck, Zé Eduardo Cardoso, esse time, né, de peso pesado que está no livro. Você igualmente também peso pesado, no sentido porque você tem um lado teórico. O teu texto é muito interessante porque ele justamente traz essa interface aí, religião, justiça. Olha só o nível do nosso público aqui, que beleza. Vou trazer uns comentários para a gente ler junto aqui. Ó. Leonardo Leão, a mesma tese dos fariseus. Se eu tenho, é porque Deus quer, já que ele é todo-poderoso. Olha só, o Espiritismo de Allan Kardec se mostra como religião e ciência para justificar a vida depois da morte. Bom, tem aí várias também que podem ser feitas. Não vai dar tempo de fazer hoje, porque nossa conversa está centrada na questão da Lava Jato e do Brasil. Olha só, Claudete Beise Urich, muito bom ouvir a pastora Ruth Noemi Souza. Noemi ou Noemi, Ruth? Noemi. Muito bom. Lourenço José Romero Filho, boa tarde, comunidade de Live do Conde, Gustavo Conde Ruth. Pessoal que super carinhoso, quer ver? Olha, toda religião gosta de dar um caráter científico, vamos dizer assim, às suas crenças. Regiane Nava Engelman, sou evangélica e petista, não faço parte dessa panelinha fascista. Eu também, sou evangélica e petista. Olha só o Xixo pintando aqui na live, ó. Wilson Ramos Filho, a Ruth foi advogada da CUT no Rio de Janeiro por alguns anos, antes de se tornar teóloga. Traz a radicalidade em seu DNA. Que beleza. É verdade. Você sabe que isso aí que o Xixo falou é muito interessante, porque quando a gente trabalha, né, e reflete sobre o fundamentalismo religioso, a gente vê exatamente isso, que as pessoas que professam uma fé evangélica, elas não se misturam. Elas acham, isso é fundamentalismo, não é? Elas acham, por exemplo, que eu ser do mundo, eu não posso me misturar com essa política do mundo, eu não posso misturar com esse pensamento, ou de esquerda, ou de direita. É um ledo engano, porque, na verdade, é o seguinte, eu sou uma cidadã, eu vivo na polis. Então, as questões políticas que populam aí à minha volta, elas me dizem respeito. Eu não posso me alijar porque eu sou evangélica ou porque eu sou protestante, eu não posso me alijar, eu tenho que me envolver.
eu tenho que vestir a camisa e vamos embora, e vamos lutar. É exatamente por aí que a coisa se dá, não é? Agora, respeitando também, acho que disso também trata o teu artigo e a tua reflexão, respeitando digamos, aquela coisa, cada um no seu quadrado, do ponto de vista dos poderes, quer dizer, misturar a religião na sua estrutura, digamos assim, que professa princípios e certas questões concernentes à existência e tudo mais, com a justiça, com a política, daí já é complicado. Você consegue desmembrar, digamos, destrinchar essa questão para a gente aqui rapidamente? Quer dizer, até que ponto a tua fé pode participar da polis sem que isso interfira na diversidade e na ideia de que nós vivemos num país laico? Então, eu acho que eu falo um pouco sobre isso no texto. Deus, né? Quer dizer, a Bíblia é um livro absolutamente questionável, para mim é uma referência, embora eu tenha toda uma leitura crítica, eu sei quando que ela foi escrita, por quem que ela foi escrita, não é? Mas a Bíblia trata de um Deus que tomou partido, o Deus que viu o povo sofrendo, que estava escravo ou escravizado, ele falou, não, eu vou tomar partido, né? E depois esse Deus, em forma de Jesus, vem e toma mais partido ainda. Tem uma fala do Dom Pedro Casalgálida, que ele diz assim, que do ventre de Maria, Jesus se fez carne, e da oficina de José, Jesus se fez classe. Eu acho isso maravilhoso, porque é exatamente isso, né? Quer dizer, eu preciso tomar partido, porque Jesus tomou partido. Jesus tomou partido dos pobres, né? Jesus, quando joga lá na cara de César, você é uma raposa, Jesus não estava elogiando, Jesus estava, mesmo assim, dando-lhe uma salafrada, entendeu? Você é uma raposa, porque você quer o imposto. Então, a gente precisa ter isso muito claro, quer dizer, eu exercitar a minha fé, que fé que eu exercito? É a fé da teologia do domínio, né, que diz que, ou da prosperidade, que eu tenho que ter muito dinheiro para ser alguém, para poder usufruir das benesses do reino, ou então a teologia do domínio, que me diz o seguinte, não, como eu professo a fé em Jesus Cristo, eu vou dominar o mundo, eu vou fazer com que o mundo esteja na minha mão, porque eu é que tenho esse papel. E isso, assim, é um ledo engano, isso é uma teologia cretina, né? Claro que ligada aí a Trump, a Netanyahu e a Bolsonaro, a indústria armamentista, né? Deus acima de tudo. Isso é de um fascismo ímpar. Então, a gente precisa tomar cuidado, porque a gente, às vezes, acha, tem muito, muito evangélico que pensa isso, que eu não posso me misturar, porque esse não é o meu mundo, que eu tenho que ficar à parte, não. Esse é o meu mundo, é aqui que eu quero ver os valores do reino, né? que são justiça, igualdade, equidade, etc. É aqui, eu quero ver aqui hoje. Então, para isso, eu preciso lutar por justiça. Para isso, eu preciso brigar pela implantação dos direitos humanos ou pela execução, porque eles já estão aí, pela execução na prática dos direitos humanos. Eu falo muito, hein? Mas isso é maravilhoso, isso é ótimo. Somos mas hoje no papel de entrevistador aqui, eu já recolho um pouco aqui o meu ímpeto também. Mas eu vou aproveitar, porque você também instiga demais, eu quero dizer o seguinte, às vezes com toda a perseguição que o Lula sofreu nesses últimos anos, a Lava Jato é talvez o processo mais violento de perseguição ao Lula, que é o nosso operário, trabalhador, que fundou um partido, que agitou as massas e chegou à presidência da República. Eu passei a entender melhor eu sou o famoso católico não praticante, né? Passei a entender melhor a vida de Jesus Cristo.
O que aconteceu naquele momento? Aquele momento é altamente sindicalista, né? É verdade. Jesus, ele agitou aquele processo todo, foi para o embate narrativo, e tinha na palavra a sua grande, digamos assim, a grande representação, o grande poder que ele exerceu naquele momento. Isso é fantástico, quer dizer, e depois, inclusive no seu artigo você fala disso, né? A partir do momento que se sacraliza a imagem, que se funda a fé cristã, você começa a ter a degradação de certos fatores, depois com contrafluxos como o luteranismo e tudo mais. Passo para você, assim, colocar a bola no chão aqui do meu comentário um pouco errático. Não, você está correto. Na sua fala, eu me lembrei do Frei Beto, quando o Frei Beto disse assim: Jesus não foi atropelado por um camelo, não é? Ele passou por 3 julgamentos, inclusive do povo. Vocês querem quem? O ladrão ou Jesus? Ah, solta o ladrão e prende Jesus na cruz. Entende? Por quê? Porque Jesus era, claro, tinha um projeto divino, aí é uma outra discussão de fé, né? Mas o Jesus de Nazaré, ali Nazaré, pobrezinho, filho de uma adolescente, não é? E filho também de um carpinteiro, esse Jesus, ele tinha muito claro esse projeto. Eu vou caminhar com os pobres. Eu vou estar junto dos pobres. O reino é dos pobres. Isso é muito claro, né? Em Lucas 6:20, que é o evangelho, digamos, para os gentios, ele diz isso muito claramente. O evangelho é para os pobres, como é para as crianças também. O reino é dos pobres, como é também para as crianças. Então, a gente precisa ter isso muito claro, né? Aí eu faço um contraponto já, porque eu acho que é importante a gente falar um pouco do Dallagnol, que é, para mim, o paradigma, né, dessa teologia do domínio, né? Quer dizer, é o cara branquinho, cheirosinho, não é? É o cara mentiroso, não é? É o que cara faz aquele PowerPoint inacreditável. Exatamente, né? Ele fez um monte de práticas, eu cito algumas, né, no texto, Claro. né, que ferem o devido processo legal, inclusive essas outras agora, né, denúncias que vieram, né, ele como garoto propaganda da Renova BR, é claro que ele deve ter ganho um belo presente, né, para estar fazendo essa propaganda no Twitter, mas assim, o que eu queria chamar a atenção, ele fala uma coisa, no tempo da campanha eleitoral, ele foi, eu acho que a umas 18 igrejas, naturalmente com o nosso dinheiro, ele disse que não, mas com dinheiro público, eu não tenho a menor dúvida, e ele fala assim, né, que combater a corrupção não é algo abstrato, é pessoal, e mais, é uma missão cristã, uma missão de amor ao próximo comissivo. É a história da grande comissão, né? E de pregar o evangelho a toda criatura e tal. Então, olha que coisa cretina que ele faz. Ele se utiliza do seu cargo e não poderia, né? Ele está certo, vamos lá, ele é branco, evangélico, ele é batista, ele é do sul do país, e ele se diz seguidor de Jesus, mas a prática dele é uma prática que vai de encontro, que fere completamente os princípios cristãos. Por exemplo, a Mônica Bergamo, ela faz uma denúncia lá na época, né, que ele recebe auxílio moradia, quer dizer, trabalhando na cidade onde ele reside, onde ele tem casa. Ah, mas a resposta é não, mas é direito, eu tenho direito, eu vou usufruir. Quer dizer, é um cara sem ética, é um cara completamente... assim, ele é um moralista, mas sem moral. Sem moral, como muitas vezes aconteceu. Ele disse, ele inclusive fez financiamento do Minha Casa Minha Vida, queria fazer um monumento em honra própria, uma estátua para Lava Jato. Eu sabia. Você não sabia disso? Ele que isso foi acho que não sei se estava nos vazamentos da Vaza Jato, mas ele queria que se fizesse uma estátua, um monumento em homenagem à Lava Jato. E também queria administrar aquela bolada das multas da Petrobras,
que desembocaram aí em, acho que mais de 2 bilhões de reais para administrar. Eu ia chegar no Dallagnol, ia deixar mais para o final, para a gente primeiro forrar aqui a questão de discussão religiosa, mas você já antecipou, inclusive porque o Dallagnol não deve ter tido uma noite muito boa hoje não, viu, Ruth? O Augusto Aras, né? O PGR, o Procurador-Geral da República, ontem, numa live histórica do Grupo Prerrogativas, ele destroçou a Lava Jato de uma maneira assim que realmente a surpreendeu, e ontem tremeu o país. E o Dallagnol deve estar num momento difícil nesse momento. Olha só, eu vou compartilhar um trecho do teu texto aqui. Vou só pegar aqui a janela do aplicativo bonitinho, vou colocar aqui, ele vai aparecer na tela. Está grifado em amarelo aqui o trecho que eu quero ler para você comentar para a gente, né? Você diz assim, a questão do terrivelmente evangélico, né? Esse termo adjetiva bem o movimento neopentecostal que surgiu nos anos 70 e bagunçou o coreto do movimento evangélico tradicional. Por quê? Se este já praticava uma fé com viés discretamente mercantil, uma moralidade aguçada, aquele perdeu qualquer pudor e se apresentou ao povo uma espiritualidade sincrética com uma forte tendência materialista, onde o céu não é mais importante, e sim a vida vivida aqui e agora com riquezas, em geral adquiridas, segundo eles, pela graça de Deus. De uma certa maneira, você já explicou esse trecho aqui no começo da sua fala, mas assim, só para você acrescentar alguma coisa nesse trecho, quer dizer, essa coisa do terrivelmente evangélico, né, que é um sintagma que chama muita atenção, né, da onde saiu isso? Ruth, passando para você. É verdade. Eu queria dizer o seguinte, o Bolsonaro nunca foi evangélico, ele nunca foi, né? Inclusive, eu tenho algumas fotos de imagens da Nossa Senhora Aparecida na casa dele. O que não tem aqui em absoluto nenhuma crítica a esse comentário. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que um evangélico não costuma ter imagens. Por quê? Porque isso vem da reforma, o Lutero bateu muito, né, com relação a isso. Então, um dos elementos, né, que distancia, por exemplo, a Igreja Católica do movimento protestante é exatamente esse da adoração a imagens, não é? Isso é um termo lá que vem de Lutero. Então, o Bolsonaro ter uma imagem da Nossa Senhora Aparecida na casa dele, fica muito claro para a gente que ele não é evangélico. Ele é, sim, um oportunista, porque ele entendeu, através, por exemplo, daquele pastor Everaldo, que de pastor não tem nada, não é? Que é um esperto que Brizola lá atrás, né, vinha denunciando, né, como denunciou também o Cunha, né, o Brizola falou isso no governo da Benedita, né, que, como é que ele fala? Ele disse assim, tem muito protestante aí nesse, entendeu? Ele estranhando, e é verdade. Por quê? Porque esses caras já vinham na pegada, né, desse movimento neopentecostal para poder se impor, então, e ganhar cada vez mais espaço, e daí encher os bolsos de dinheiro e tendo a igreja, de fato, como exercício de poder, não é? Mas, assim, do terrivelmente evangélico. Então, quando o Bolsonaro fala isso denota assim, a total falta de compreensão dele do que é o evangelho, porque o evangelho é absolutamente diferente disso, né? O evangelho tem um Frei, é o Thomas Merton, que ele fala, né, que o evangelho é graça exuberante, como é que ele fala? É linda a definição dele. Então, assim, não tem nada a ver. Quer dizer, quando ele fala terrivelmente evangélico, na verdade, ele deve estar se baseando, por exemplo, na ligação que ele tem com o Trump, que é essa topeira que também utiliza os evangélicos e, às vezes, essa fé inocente, que a maioria dos evangélicos tem, entendeu? Para ser dominados. Porque uma coisa que nos envergonha como protestantes, né? Quer dizer, aí eu estou falando da minha galera e tal, que a gente discute muito isso, reflete muito isso, a gente tem uma profunda vergonha, não é? Quer dizer, somos profundamente constrangidos, ou estamos,
diante dessa cegueira, tá certo? Que o movimento evangélico hoje tem, ou faz de conta que é cega, quer dizer, a liderança não é cega, não é? Para poder reafirmar que esse cara é um ungido do Senhor, que é um mito, que ele veio em nome de Deus. Isso é um absurdo, isso fere qualquer princípio, né? Assim, o mais elementar do movimento de Jesus. Então, na verdade, é uma esperteza do Bolsonaro, naturalmente orientado, porque eu acho que ele não tem nenhuma capacidade cognitiva, né? Eu queria que, assim, que alguém falasse assim, Bolsonaro, faz uma oração aí, ou então fala o Salmo 23, em geral, todo cristã conhece o Salmo 23, ele não sabe. O discurso dele, tudo dele foge de qualquer ligação com o cristianismo. Fala. Ele é um grande mentiroso, ele mente sobre tudo e não tem pudor nenhum. Por isso que a gente, por exemplo, eu faço cobertura de todas as redes sociais e de todas as mídias, né, corporativas ou não, todos os dias já há tanto tempo, e a gente percebe que existe uma perplexidade, as pessoas não sabem lidar com uma pessoa que é tão francamente mentirosa, que perde uma votação no Congresso, como a aprovação do Fundeb, por 499-7 e sai dizendo que ganhou e que aprovou o Fundeb. E que critica o Lula e os programas sociais e vai lá e inaugura um trecho da transposição de São Francisco dizendo que ele que está produzindo aquilo. Então, é um mentiroso compulsivo e isso confunde as pessoas. Eu estou com muitos comentários aqui, agora eu queria, não posso deixar de trazer, de lembrar, já que a gente tocou no Bolsonaro, depois a gente vem e amarra a questão com o Dallagnol, com a Lava Jato, mas o Leonardo Boff, anteontem, ele deu uma entrevista ao Tutameia e ele disse que o Bolsonaro tem atributos do anticristo. Eu achei aquilo muito forte, aquilo de uma certa maneira também viralizou, não sei se você tinha visto, mas eu vou ler a aspa aqui do Boff, né? Ele diz, o país é governado por alguém que tem as características do anticristo, um espírito inimigo da vida, inimigo de tudo que é bom. Vindo do Boff, que é um teólogo como você, é algo que a gente precisa realmente parar e quero que você comente essa associação do Boff aí com o Bolsonaro. Eu me lembro também de uma fala do Boff, numa conversa dele outro dia numa live, eu até tenho esse vídeo, ele falando uma coisa muito interessante, ele fala assim que, na verdade, todos nós, cada um de nós tem um pouquinho de Bolsonaro, sabe? Quando ele chama a nossa atenção para os valores que a gente defende e a prática, né? O exercício desses valores. E eu acho que essa fala dele é realmente muito profunda. O Bolsonaro não é o anticristo, ele não é o anticristo, mas ele é um cara que ele incorpora o mal, ele é a incorporação do mal. Eu acho que o Bolsonaro, eu tenho assim, uma leitura, eu acho que ele é um cara doente, eu não sei qual é a psicopatologia que ele se enquadra, mas ele, de fato, tem aí uma patologia e séria. Acho que eu acho que ele tem uma sexualidade equivocadíssima, porque eu nunca vi assim tanta necessidade, né, em tocar nesse assunto, né, e inventar coisas e defender a família. Quer dizer, o cara já foi casado sei lá quantas vezes, né, em defender a família. Eu falei uma bobagem agora, porque, na verdade, eu posso casar 10 vezes e ser uma defensora da família. Isso aí é um preconceito, retiro, desculpa aí. Mas a gente, né, acaba... Mas é exatamente isso, quer dizer, ele não tem... Para mim, eu acho que essa patologia que ele carrega, não é que faz com que fique mais perigoso ainda que ele esteja no poder, não é? Ele é um cara realmente que eu fico pensando que se, né, a gente não fizer aí um trabalho realmente sério, quer dizer, a gente tem feito um trabalho sério, mas o que vai acontecer nessas próximas eleições e se o Bolsonaro,
não é? Porque é bom que se diga, né? Você tem mais propriedade para falar do que eu. Essas últimas aí notícias que saíram, que ele está na frente, isso tudo é mentira, não é atual, não é isso, essa pesquisa? Não é? Olha, tem algumas controvérsias ali, mas existe, ele preserva uma popularidade justamente, acho que por encarnar o mal, existe uma certa sedução ainda ali na população brasileira, lamentavelmente. Mas, por exemplo, as análises do Marcos Coimbra, que é o diretor do Vox Populi, ele diz: quem apoia o Bolsonaro hoje no Brasil é 15% da população. É que o Brasil é feito de muitos conchavos políticos, né, Ruth? Verdade. Globo, a Globo é um partido político. O Franklin Martins, também, que você tá aqui, a gente está falando de relações indecentes, ele disse isso: os maiores partidos políticos do Brasil são a Rede Globo e o PT. Né? Só que o PT é, de fato, um partido político, e a Globo é um partido político mascarado. Agora, o compromisso da Globo é com as elites, não é? Esse é o compromisso da Globo, é com as elites. Quer dizer, a Globo e o Moro são os grandes responsáveis pela vitória do Bolsonaro. Aquela facada, aquilo não foi facada, todo mundo sabe disso. Né? E a mídia global fica repetindo isso. Agora, né? Ruth, eu preciso te perguntar, quer dizer, você tem muitas questões, o bate-papo aqui está repleto, não vai dar tempo de ler tudo, depois eu vou encaminhar para você. Bom. Você toca nesse assunto, a questão do Bolsonaro, e nós estamos em meio à pandemia, em meio a uma crise sanitária, uma catástrofe que jamais ninguém, em sã consciência, mais pessimista que pudesse ser, tenha esperado nos últimos tempos do Brasil. Quer dizer, tudo vai piorando. Golpe contra Dilma, prisão do Lula, fim dos direitos trabalhistas, reforma previdenciária, que não é reforma coisa nenhuma, é uma aniquilação. E a coisa pior, e existe uma tensão espiritual muito forte no Brasil, no mundo, mas sobretudo no Brasil. Esse grupo que faz apologia à tortura é o seguinte, como a gente... Agora você é uma coisa aí que deu... porque entrou uma ligação e aí o som sumiu. O som ficou eco. Mas tudo bem. Mas assim, como é que a gente vai sair disso? Como é que o processo espiritual o day after. Poxa já vida. para você. Desculpa, como que... vai, fala. Repete aí o day after do Bolsonaro, quer dizer, a questão espiritual. Está todo mundo assustado com o Bolsonaro. Existe essa parcela que é debochada da população brasileira, que quer mais que tudo se dane, que nega a política, que nega a vida. Agora, a maioria da população, evidentemente, os índios, indígenas, negros, mulheres, LGBT, e nós que, digamos, estamos aqui no tecido democrático e defendemos a democracia, o nosso espírito está sendo estraçalhado. Eu queria que você falasse sobre... Vou falar. Eu penso assim que o Bolsonaro, né, é a antítese do cristianismo, né? É um cara de cara carrancuda, sem alegria, defende a morte, né? Odeia o corpo enquanto espaço de prazer, mas reforça, né, enquanto espaço de tortura e morte, né? É um cara sem esperança, sem mística, né? E sem liberdade. Acho que ligaram de novo para... Deixa eu colocar aqui. Passou, desculpa aí, mas enfim. Tudo bem. Eu acho que essa sua fala, né, remetendo ao Boff, é realmente muito séria, porque o Boff fala isso, né? Em absoluto, ele coloca sobre Deus a responsabilidade desse momento, mas ele alerta que tudo isso que a gente está vivendo é fruto de um descompromisso do homem, inclusive a eleição do Bolsonaro é um descompromisso do homem, tá certo? Com a terra, com a natureza, com relações mais saudáveis. E aí eu lembro também do Mujica, né? Ele fala, eu acho muito bonitinho, ele fala assim: se eu acreditasse em Deus,
Eu diria que isso tudo é um aviso. Eu acho ótimo, né? Porque é verdade, quer dizer, eu não creio em absoluto que isso é coisa de Deus, né? Tem uma linha aí teológica que defende isso, não, isso é Deus, Deus está mandando sobre o povo, porque ele vai voltar, então ele precisa limpar a terra, não é nada disso. Isso é coisa rasa, equivocada, burra, né? Fé sem crítica, né? Mas, na verdade, me parece que tanto o Mujica quanto o Boff, né, nos alertam para que esse movimento de ultradireita está acabando com a humanidade e está acabando com o planeta Terra. E aí eu acho realmente, tem gente que fica, como sairemos? Seremos melhores, né? A mídia gosta de sinalizar isso, seremos melhores depois da pandemia. Eu não Assim vejo. como eles falaram que o vírus era uma coisa de gente rica, né? O vírus só pega, é um vírus de rico, que é exatamente o contrário, né? Exatamente, quer dizer, até tem rico pegando, mas eles vão para o Copa d'Or da vida, né? Vão para os grandes, né? Para o Einstein em São Paulo, para os grandes hospitais, porque o povo está morrendo, né? E aí eu fico imaginando, né? O Bolsonaro sendo quem é, ele deve ter orgasmos múltiplos, né? Porque ele falava em morrer 30 mil, né? Não é isso? Vão Então, 30 estamos mil. chegando a 90 mil nesse momento. 90 mil, quer dizer, isso é um descaso. Aqui no Rio de Janeiro, assim, é paredão, sabe? Eu fico com medo de falar essas coisas, mas o Rio de Janeiro está chafurdado nessa imundície que Crivella vem fazendo em nome de Deus, né? Que o Witzel vem fazendo, que inúmeros governadores antes dele, né, todos foram presos, acho que a Benedita, Rosinha, Garoto, todos presos. Por quê? Porque estão roubando, o povo está morrendo à míngua. Só a Benedita que não, pai. Né? Só a Benedita que não, exatamente. Então, isso é de uma tristeza, isso é de uma vileza com a humanidade. Agora, infelizmente, a humanidade acaba recorrendo à fé por falta exatamente de um Estado, não é, que deveria apostar, que deveria socorrer, por exemplo, nesse momento, vide esses 600 reais. Isso é uma vergonha o que estão fazendo com o povo, e fica aquelas filas monstruosas na porta da Caixa Econômica. Por que não distribui isso com os bancos privados? Por que não obriga os hospitais particulares a atender as pessoas? Não, essa é a proposta mesmo, é deixar o povo morrer. E, infelizmente, as igrejas, inclusive as protestantes, né, eu faço parte de uma, está tão esquizofrenizada, está tão adoecida, que vem acreditando que é, sim, o Bolsonaro a saída para os problemas do Brasil. Quer dizer, eles estão fazendo a linha das elites, né? Eles defendem as elites o tempo todo, e isso é muito cruel. O que eu posso dizer como teóloga e como pastora é que Deus se envergonha disso. E eu creio que Deus é um Deus de justiça, é um Deus comprometido com a vida humana, no sentido mais pleno da palavra, e vai vir justiça sobre esses caras, porque não dá mais para ficar desse jeito. Não dá. Assim, com a tua leitura desse momento, uma leitura mais espiritualizada e ao mesmo tempo tão consistente, teologizada, eu tenho conversado com o Franklin Martins, que é um especialista em comunicação, em TV, em jornalismo, o Zé Geraldo de Souza Júnior, que é um jurista também, todo aqui da série da entrevista com relações indecentes. Inclusive, eu quero dizer para todo mundo aqui que artigo é esse que você está falando, que é um artigo maravilhoso, o artigo da Ruth Noemi de Souza, é o último artigo do livro Relações Indecentes, que você pode baixar gratuitamente, clicando no link que está na descrição dessa transmissão que nós estamos fazendo aqui.
E aí eu posso dizer o seguinte, quer dizer, a percepção que eu vou construindo aqui, constituindo com todas essas interlocuções, é que talvez realmente essa lei do retorno, né, esse ciclo, tudo que vai e volta, ciclos da vida, né, quer dizer, esse período de morte, o nazismo acabou, né, o nazismo naquele período, então ele foi vencido, a ditadura militar brasileira, nós vencemos a ditadura, então nós vamos vencer Bolsonaro também, é um processo que ele está dado, é uma questão do tempo, é uma questão da ação, da confusão, dessas alianças que vão ocorrendo aí de cima para baixo, que atrapalham tanto, mas a percepção que eu tenho é essa, que também tem a ver com a questão de espiritualizada. Eu vou trazer algumas mensagens aqui do nosso público, olha só, Heloísa Borges dizendo, que entrevista maravilhosa, que mulher incrível, obrigada, Conde. Adorou você. Depois eu te pago um café, Heloísa. Olha só, deixa eu pegar mais alguns comentários. Silvio Ribeiro, a luta é grande, tudo nesse governo foi destruído, não foi pior do que os direitos dos trabalhadores. Deixa eu pegar mais alguns comentários aqui. Aqui, o Zé Luiz Maia, grande contrabaixista que mora aí no Rio de Janeiro. Conde, cancele as outras lives e não deixe a Ruth sair daí de jeito nenhum. Olha que... Imagina. Perguntando, o Carlos Luiz, a Ruth tem canal no YouTube? Tem, Ruth? Você tem um canal? Tenho. Então diga pra gente aqui. Então, o nome do meu canal é Quero Abraçar Todo o Mundo. Olha, devia ser o meu nome, né? Mas não é. Não é. Quero abraçar todo mundo. É porque eu falo de várias coisas, então acaba sendo, né? Você faz lives assim regularmente? Tenho feito. Toda semana eu lanço um vídeo no canal e tenho participado, sim, de algumas lives, assim, bem interessantes até. Muito Olha, bom. Ruth, a gente está no bloco final. Você viu como voou o tempo, né? Quando a gente está envolvido realmente, né? É muito bacana falar com a gente. Vai ter de fazer uma outra live. Mas vamos combinar, vamos conversar, vamos continuar debatendo. E eu quero terminar citando aqui um trechinho do teu artigo. Você diz o seguinte, mais um trecho, né? O projeto neoliberal não dá certo, não está dando certo, não dará certo. O movimento neopentecostal também não. Cristianismo não é para dominar, é para libertar. Eu acho que eu poderia dizer só essa última frase, né? Cristianismo não é para dominar, é para libertar. Tem um equívoco que é da ordem até semântica, né? A gente violenta as palavras e se confunde e não consegue mais encontrar subjetivação. Queria que você fechasse deixando uma mensagem para todos nós aqui, porque o povo brasileiro está assustado, viu? Todo mundo, a gente sente isso, né? A gente tenta levantar todo mundo, mas as pessoas ainda estão assustadas porque você tem uma figura abominável, né? Que faz uma diferença terrível para o mal, justamente no gerenciamento dessa catástrofe sanitária que a gente está passando. Então, passo para você, Ruth. É verdade. Eu aí volto ao Boff, eu gosto muito do Boff. Quando ele propõe que a gente dê conta de experienciar uma caminhada pela espiritualidade, não é pela religiosidade. Religiosidade é coisa inventada pelo homem, é pela espiritualidade. Essa caminhada é fundamental. E espiritualidade tem a ver com o corpo, tem a ver com a festa, tem a ver com o trabalho, tem a ver com a reflexão, tem a ver com a mística, tem a ver com a contemplação, e tem a ver, inclusive, e principalmente, com o compromisso com os direitos humanos. Direitos humanos são para todos os homens e mulheres. Né? A gente parece bobagem estar falando isso, mas não é. É para todos, para o cara que está preso, que está comendo lixo na cadeia, não é? Para o cara que está no hospital, para a mulher que está no hospital e perde a criança porque acaba sendo vítima de violência obstétrica. Então, me parece que, de fato, a gente precisa repensar qual tem sido a nossa prática, inclusive e principalmente como esquerda, não é? Porque a gente tem assim, uma possibilidade muito grande de fazer uma grande revolução, e que é molecular também, passa por nós, pela nossa entranha, pela nossa maneira de ver, de rever e de transver o mundo. Meu abraço, mega carinhoso, muito obrigada, foi
muito legal estar aqui falando, pensando alto, e a mão voando. Sensacional, eu adorei também. O pessoal, você percebeu pelas mensagens, tem muito carinho, tem muito afeto. O canal aqui, que a gente se desenvolve o trabalho, tem uma relação de muita querência, vamos dizer assim. Que bom. E isso é muito importante. Eu sou fã do público que acompanha a gente aqui. Um beijo também para todos vocês. Estou encerrando essa live. Ruth Noemi de Souza, a gente se encontra em breve, hein? Vamos conversar há mais tempo também para a gente avançar. Vamos. Legal. Beijo para você, Beijo, querida. obrigada. Tchau.